O controle das costas é a posição mais dominante no jiu-jitsu, tanto em contextos esportivos quanto em situações reais. Nos torneios, essa posição recebe a pontuação máxima, 4 pontos, mas não para por aí. Indo além do contexto competitivo, a principal vantagem do controle das costas reside na segurança que ela proporciona, pois esse controle limita severamente as possibilidades de ataque do adversário. Portanto, em uma situação de luta real, até mesmo eventuais golpes que o oponente possa tentar desferir se tornam completamente ineficazes se o controle estiver bem estabelecido. Porém, manter essa posição contra um oponente que está resistindo e ainda conseguir finalizá-lo pode ser algo desafiador. A saída mais comum ocorre quando o oponente consegue mover os ombros em direção ao chão e gerar espaço, obrigando o atacante a abandonar o controle das costas e transitar para a montada. Cansado então de ver os seus atletas chegando nessa posição tão dominante e perdendo ela em seguida, John Danaher desenvolveu um sistema para que, ao chegar nessa posição, a vitória dos seus atletas pudesse ser praticamente garantida. A esse sistema, ele deu o nome de Straight Jacket System, que significa literalmente sistema da camisa de força. É um nome bem autoexplicativo, né? E não demorou muito para que o Gordon Ryan, melhor atleta de grappling do mundo e aluno de John, rapidamente dominasse o sistema. No vídeo de hoje, nós vamos entender, através de exemplos reais de luta do Gordon, como funciona o sistema e como nós, ainda hoje, podemos aplicá-lo ao nosso próprio jogo. Bom, a primeira coisa que devemos entender aqui é que, quando a gente pega as costas do nosso oponente e encaixamos um seat belt, nós vamos dividir o nosso corpo em dois lados. O lado do estrangulamento, que vai ser o lado onde a nossa mão está por cima do ombro do nosso adversário, e o lado da esgrima, ou do underhook, onde a nossa mão vai passar por baixo do braço do nosso adversário. Geralmente, ao chegar nas costas do nosso oponente, nós vamos, de forma voluntária ou involuntária, cair em direção a um desses lados. E vão existir algumas diferenças em como a gente vai executar o sistema baseado em qual desses lados a gente vai estar caído sobre. Vamos começar pelo lado da esgrima. Bom, a gente pegou as costas do nosso oponente, encaixamos o seat belt e caímos para o lado da esgrima. Se nessa posição nosso oponente não fizer nada para combater a nossa mão do estrangulamento, a gente pode simplesmente finalizar ele. Porém, geralmente nosso oponente não vai deixar que a gente faça isso tão facilmente. Ele vai querer brigar com as nossas mãos ali para se defender do estrangulamento. Especificamente nesse sistema, a gente vai querer dominar as mãos do nosso oponente com pegadas cruzadas. Nossa mão esquerda vai dominar a mão direita dele, nossa mão direita vai dominar a mão esquerda dele. A gente não precisa ir com muita sede ao pote e deixar na cara o que a gente quer. Só saiba que esse é o nosso primeiro objetivo. Talvez no início ele vá tentar fazer o hand fight ali contigo e você precise primeiro segurar uma mão dele com a sua mão do mesmo lado. E tá tudo certo, mas assim que você perceber uma oportunidade de fazer a pegada cruzada, você faz. Mas existe um método para isso. Você deve dar prioridade para fazer a pegada cruzada primeiro com a sua mão da esgrima. Feito isso, você usa a sua mão do estrangulamento para ameaçar a finalização. O seu oponente vai querer combater essa sua mão com a mão oposta dele, que é a única mão que sobrou. Se ele não fizer isso, aí você só finaliza ele, mas ele vai fazer isso. E aí você só bloqueia e pega ela ali, conseguindo então as suas duas pegadas cruzadas. Primeiro objetivo concluído. Entenda que uma vez que a gente consiga essas duas pegadas cruzadas, nosso foco principal vai estar em combater o braço de cima do nosso oponente, ou seja, o braço dele que está do lado oposto do braço da nossa esgrima. A gente deve empurrar esse braço dele para cima e deixar o cotovelo dele apontado para o céu. E aqui está a magia da pegada cruzada, porque com ela a gente leva uma grande vantagem sobre ele aqui. Se ele tenta estourar a nossa pegada fazendo força para baixo, nosso cotovelo está apoiado no tatame e por isso bloqueia completamente essa movimentação dele. Em contraste, se a gente estivesse dominando essa mão dele com a nossa mão do mesmo lado, ele poderia facilmente estourar essa nossa pegada e não teria nada para realmente impedir ele de fazer isso. Mas dessa forma é muito difícil. O posicionamento das nossas pernas pode variar. Você pode usar os dois ganchinhos mesmo, pode usar o body triangle, que envolve um pouco mais de elasticidade, mas é mais seguro e funciona melhor. O importante é saber que você vai precisar ter um pouco de agilidade com a sua perna de cima. Isso porque depois que a gente conseguir fazer as nossas
as duas pegadas cruzadas, nosso próximo passo vai ser travar de vez esse braço de cima dele com a nossa perna de cima. A gente deve entrar com o nosso pé de cima dentro desse espaço entre a nossa pegada cruzada e o corpo do nosso oponente. Então, a gente deve flexionar o nosso pé fazendo uma espécie de gancho para ter um controle maior. Só quando a gente já tiver estabelecido esse controle, a gente pode então estender a nossa perna e soltar a pegada que a gente vinha fazendo desse lado, travando então o braço do nosso adversário atrás das suas costas com a nossa perna e liberando a nossa mão. A gente pode ainda apoiar essa perna no quadril dele e usar a nossa outra perna para entrelaçar de vez o braço dele ali por cima. O Gordon Ryan faz muito isso. Agora a gente está controlando um braço do nosso oponente com a nossa perna e o outro braço com a nossa mão. Restando ainda uma mão livre para a gente usar como quiser, ou seja, agora é um jogo de 2 contra 1. Estabelecido isso, a gente pode agora simplesmente trocar a pegada, onde a gente vai passar a controlar o braço dele de baixo com a nossa mão de baixo também. E um detalhe importante aqui é que nessa troca de pegadas você deve fazer a sua nova pegada de forma a agarrar nas juntas da mão e no mindinho dele, e não em cima no pulso. Isso porque agora, quando a gente for empurrar o braço dele para baixo, a gente vai fazer isso de forma a torcer ele para fora. Feito isso, nosso oponente ficará completamente indefeso e não conseguirá mais usar essa mão. E aí, nós podemos usar nossa mão do estrangulamento, que vai estar completamente livre, para fazer um gol sem goleiro. A gente entra com a nossa mão por baixo do queixo dele, vamos escalando com ela ali e aos poucos vamos deixando ela cada vez mais profunda até que a gente possa finalizar com um mata-leão de uma mão só, apenas girando o nosso cotovelo em direção ao nosso quadril de cima, onde a nossa mão deve continuar ajustadíssima lá, apenas o cotovelo que deve se mover. Agora, rapidamente, vamos ver como executar o sistema quando a gente está caído sobre o nosso outro lado, o lado do estrangulamento. Aqui, uma boa configuração inicial é usar o nosso braço do estrangulamento para envolver o pescoço do nosso adversário e ao mesmo tempo fazer uma pegada com a nossa mão da esgrima no pulso dele do mesmo lado. Ou seja, a configuração aqui é completamente diferente. A gente não pode já de cara fazer essa pegada cruzada com a mão do estrangulamento, porque os ombros do nosso adversário estão no chão. A gente não tem mais uma esgrima ali para impedir ele de girar e começar a olhar para a gente para escapar. Além disso, se a gente faz a pegada cruzada com o nosso braço da esgrima, nosso adversário também não sentirá o risco da nossa perna ali, porque o tatame trava ela e nos impede de prender o braço dele. Então, basicamente, a gente precisa de um passo extra para que a gente possa executar o sistema. A partir dessa configuração inicial, a gente vai ameaçar ele com o estrangulamento e, quando ele for se defender, de uma vez só, a gente deve fazer as duas pegadas cruzadas juntas. Então, a gente deve levar o nosso pé de cima até o tatame, até o chão, né, cruzando completamente a linha central do nosso oponente, pisar e então girar completamente o nosso corpo junto com o nosso oponente para o outro lado. Agora sim, voltamos à configuração inicial do início do vídeo. Agora é só a gente repetir o que foi dito antes. A gente já tem as pegadas cruzadas, então é só manter elas. Depois a gente entra com o nosso pé no espaço, travamos o braço do nosso oponente, trocamos as pegadas e, por fim, finalizamos. Getting closer, he's getting closer like an anaconda, and he gets the submission. Gordon Ryan has defeated Andre Galvão.